E se você ainda não tem o Tag Manager instalado no e-commerce, com toda certeza você está jogando dinheiro para baixo da mesa. Por que eu digo isso? Porque o Tag Manager trabalha como um hub de inteligência. Através dele nós conseguimos interligar com as principais plataformas, Google Analytics, Analytics 4, Facebook, Google Ads, e assim ter relatórios. Não existe tomada de decisões sem bons relatórios e sem dados. E o Tag Manager trabalha para você no sentido de enviar esses dados para o Google Analytics 4. As métricas também são enviadas para o Facebook, para o Google Ads e para qualquer plataforma de anúncio de tal forma que você aumente a inteligência do seu pixel. E, recentemente, nós tivemos aí a possibilidade da implementação da API de conversões, o que torna esse tráfego de dados muito mais preciso e, logicamente, vai aumentar muito a efetividade do seu site. Então, se você ainda não tem instalado o Tag Manager, eu vou mostrar aqui para vocês como você ter um norte por onde começar, se o seu e-commerce está ou não está preparado para receber o Tag Manager e como você avançar para conseguir fazer essa implementação no seu e-commerce. Então, bora para a tela. Então, o envio de dados do seu e-commerce para as plataformas é feito através de uma área do Tag Manager chamada de Data Layer, ou camada de dados em português. E para que ocorra essa integração com o Tag Manager, é necessário que o seu e-commerce esteja enviando esses dados para o Data Layer, tá? Que é uma área de passagem do Tag Manager, onde a gente consegue fazer a captura dos dados para o Tag Manager. E existem 3 situações possíveis aí em que seu e-commerce pode estar classificado. A primeira delas é você pode ter um e-commerce personalizado, criado por um desenvolvedor, que não utilize uma plataforma do mercado como Shopify, VTEX, entre várias existentes aí. Então, se o seu e-commerce ele é personalizado e foi criado por um desenvolvedor, é muito pouco provável que os seus dados estejam sendo enviados para o Data Layer. Tá? Dá para a gente fazer a verificação, mas é muito pouco provável e é também provável que você precise aí de um desenvolvedor para enviar esses códigos, implementar esses códigos no seu e-commerce para que os dados sejam enviados para o Data Layer. Tá? Então, essa é a primeira situação. Seu site foi criado por um desenvolvedor especificamente para você, sem o uso de uma plataforma. Tá? Então é algo personalizado. Como eu disse, é improvável que os dados estejam chegando no Data Layer. Pode até ser, mas a maioria dos desenvolvedores não tem tanto conhecimento do Data Layer aí, do Tag Manager. Então pode ser que realmente não esteja chegando os dados. Segunda situação, você tem um e-commerce criado aí pelas principais plataformas do mercado, como Shopify, VTEX, Loja Integrada, entre outros, tá? Grande possibilidade dos dados já estarem chegando aí no Data Layer. Tem que fazer uma verificação, a gente vai mostrar como daqui a pouco, tá? Então, se você trabalha com grandes plataformas conhecidas do mercado, essas plataformas já têm implementado o Data Layer aí do Tag Manager. E a terceira situação, algumas plataformas oferecem plugins, como é o caso do WooCommerce. Então o WooCommerce tem um plugin bem completo, que a gente instala dentro do WordPress e ele passa a estar enviando esses dados para dentro aí do nosso Tag Manager para que a gente possa fazer toda a implementação, inclusive da API de conversões, dentro do nosso Tag Manager, enviando os dados para as plataformas. Então, dentro aí das principais, aqui não está toda a jornada do nosso lead, tá? Do nosso possível comprador, mas são itens aí que eu considero importantes. O mais importante de todos, sem sombra de dúvida, é o evento de compra, para que a gente consiga monetizar, saber o nosso ROI, saber qual o valor de compra, saber os itens que foram comprados, para você saber o que mais vende na sua loja, quais as categorias de itens são mais vendidas. Então, eu sempre sugiro que a gente comece a implementação pelo fim, porque devagar a gente vai colocando os demais itens aí da jornada do nosso lead. Então, aqui começando uma jornada seria a visualização de uma lista de itens. Então a pessoa se interessou por uma determinada categoria e olhou ali a determinada lista de itens. Aqui ele escolheu um item em particular. Então a gente envia os dados de categoria desse item, qual foi o item para poder trabalhar um remarketing, e também saber quais são os itens mais visualizados, enviar isso para o Google Analytics e ter relatórios mais precisos dos itens mais visualizados no seu e-commerce. Olha que coisa bacana. A adição ao carrinho, então um lead que adicionou ao carrinho, ele tem muito mais interesse do que aquele que somente viu um item, e assim por diante, finalização de compra, o begin checkout e por último por case. Então essa é toda a jornada de compra
do seu lead. O que eu quero deixar claro, pessoal, não precisa integrar toda a jornada, mas aquilo que você considera mais importante, né, para um remarketing. De repente, a adição ao carrinho e por case, ou, logicamente, se você tivesse disponível, implemente toda a jornada, tá? Aí fica a critério, dá um pouco de trabalho, né, mas você passa a ter relatórios mais precisos de todo o seu funil de venda dentro do Tag Manager e também dentro do Google Analytics para emissão de relatórios. Então, como eu vou saber como o meu e-commerce está posicionado? Então, eu vou abrir aqui o nosso Tag Manager, bora para outra tela e vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho um container vazio do nosso Tag Manager, né? Não tem absolutamente nada, ó, nenhuma tag, nenhum acionador, ele está completamente vazio. Né? E eu conectei ele, eu instalei ele em um dos meus e-commerces de teste, tá? E eu vou visualizar, né, entrar em modo de depuração do Tag Manager. A forma de instalação do Tag Manager, não vou entrar em detalhes aqui, você encontra vários vídeos na internet ensinando a instalar, né, aí o Tag Manager no seu site, no seu e-commerce. Então a ideia aqui é realmente a gente ver como o seu e-commerce está posicionado. Então aqui eu vou digitar o endereço do meu e-commerce. É só teste esse e-commerce, eu criei realmente para mostrar isso para vocês, tá? Então é um e-commerce bastante simples. E eu vou, né, aqui mostrar toda a jornada aí do lead, né, como acontece a jornada do nosso lead. Eu vou entrar no meu e-commerce aqui, vou visualizar um item. E aí eu vou adicionar esse item ao carrinho. Eu vou finalizar a compra. E eu vou efetuar uma compra desse. Ele vai pedir os dados, eu acredito eu. Vou botar meus dados aqui. E aí a gente vai efetuar a compra do item. Show! Vamos ver como o nosso Tag Manager viu isso tudo dentro aqui do modo de visualização. Então, se a gente entrar lá embaixo, né, na primeira mensagem que nós tivemos, já tivemos aqui um View Item, né, um View Item no caso, que seria aquela nossa primeira etapa do funil. Né? Então, se eu clicar aqui em View Item, né, Cadu, não apareceu o View Item aqui no meu, no caso, no meu Tag Manager. Significa que provavelmente não está implementada, né, o Data Layer aí no seu e-commerce. Tá? Se ele aparecer e eu vim aqui em Data Layer, eu vou ter todos os dados do item aí que foi visto, vamos falar assim, né? Então aqui, lembra que foi esse o item que eu coloquei, inclusive com a categoria, né, o preço dele, tem tudo, e eu consigo pegar essas variáveis e jogar para o Tag Manager, tá? Então aqui a primeira etapa, legal, apareceu no nosso Tag Manager. Aqui eu tenho também adição ao carrinho, add to cart, eu clico, dá para ver o data layer do item que foi adicionado ao carrinho, né? E assim, também o Begin Checkout, né, outra etapa. Então ó, nós temos aqui o View Item, adição ao carrinho, e temos o Begin Checkout. Nós temos que fazer um estudo desse data layer para ver quais etapas do funil está aparecendo no data layer, tá? Então aqui também o Begin Checkout e por último, né, o item de purchase, que é o nosso item de compra, onde eu tenho tudo, eu tenho as taxas, eu tenho o valor total. Se eu tivesse 6, 7 itens adicionados ao carrinho, eles estariam todos aqui, a moeda, né, tem o ID da transação. Então todos esses dados estão no data layer do Tag Manager, estou aqui no modo de depuração e eu consigo estar visualizando. Volto a dizer, se nós não tivermos isso aparecendo, você vai precisar de um desenvolvedor ou de um plugin. Como é que eu sei se o meu e-commerce tem um plugin? Se você está dentro da WooCommerce, né, plugin GTM, digita lá que vocês vão encontrar, né, várias aí opções de plugin. Aí, ó, confira o plugin WooCommerce, tá? Então tem, esse é do Mercado Pago, na verdade. E dentro do próprio WordPress, a gente consegue. Esse aqui é um dos melhores plugins que tem, do Thomas Geyer, tá? Para o WooCommerce. Se você trabalha com e-commerce, ele envia realmente todos os dados para o data layer. Então faz uma busca, né? Vê aí principalmente a nota, né? Do que as pessoas, as classificações, ó, esse aqui tem 5 estrelas, né? E trabalhe com um plugin para envio de dados para o data layer e depois estuda para fazer a integração. Tá? A parte de integração eu tenho um curso completo, eu ensino desde a captura de dados do data layer até o envio desses parâmetros todos aí para Facebook, para Google e para todas as plataformas, Universal Analytics, Google Analytics, que você quiser mensurar relatórios. Tá? Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouco mais.
Espero que esse vídeo tenha ajudado você a se posicionar o seu e-commerce, né? E realmente pensar, se você ainda não implementou, implemente, porque você está jogando dinheiro para baixo da mesa. Volto a falar, você está perdendo dinheiro sem relatórios e sem realmente fornecer inteligência para suas campanhas. Espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo e bora para o próximo.